Mais uma vez, a violência nas escolas foi destaque durante esta semana na nossa macro-região. O cenário é preocupante. Jovens esfaqueados, adolescentes inconscientes após brigas, diretor e professores rendidos por bandidos e creches vandalizadas. O que de fato a sociedade busca? Mais segurança e menos liberdade ou mais liberdade e menos segurança? Como mudar este quadro? É possível vencer esse desafio? Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o secretário de Educação Felipe Elias Miguel. Em São Carlos, a dirigente de ensino do estado, Débora Blanco. E em Franca, o secretário de Educação, Edgar Ajax. Começar aqui por Ribeirão Preto, começo a conversar com o secretário Felipe Elias Miguel. Secretário, vou repassar para o senhor aquilo que o Paulo Pucci, instantes atrás, trouxe como pergunta da sociedade. Afinal de contas, a sociedade quer mais liberdade, menos segurança ou que as escolas tenham mais segurança e menos liberdade. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Eu acredito que a sociedade quer que seus filhos possam ir às escolas, que tenham absoluta segurança, que tenham uma estrutura adequada, que tenha a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar apoiando toda essa rede de trabalho. E para isso o município precisa contribuir e Ribeirão Preto não é diferente. Ribeirão Preto passou por alguns momentos aí difíceis, mas em menor escala quanto a rede municipal, em menor escala quanto a rede estadual, mais recentemente. Mas a gente está iniciando um trabalho aí, eu assumi na semana passada a Secretaria da Educação, e a ideia é já imprimir um ritmo acelerado para tratar da questão da segurança nas escolas. Segurança na escola, de que maneira o senhor especificamente entende? Segurança nas escolas envolve um trabalho de funcionários, professores, comunidade e infraestrutura. Nesse momento, Ribeirão Preto precisa de infraestrutura, principalmente da parte da Secretaria da Educação, da parte administrativa. Hoje as escolas elas estão bastante deficientes quanto a isso. A gente precisa que as coisas sejam mais transparentes, que tenha um monitoramento eletrônico, que se evite furtos, que em casos de incidentes, a gente tem uma estrutura de pronto atendimento e a gente depende muito também dos professores, da sensibilidade deles de identificar algum problema, alguma intercorrência nas salas de aula e também da comunidade, trazer para os professores alguma coisa que esteja fora, que deva ser compartilhada com os professores para a gente tratar de uma forma bem especial. Eu vou agora até São Carlos, Débora Blanco, dirigente de ensino do estado. Para a gente entender, o que afinal de contas deve ser uma política educacional de Estado para que dê tranquilidade aos pais que ficam em casa e também tranquilidade para os professores que estão dentro da sala de aula, porque virou e mexeu, tem aluno agredindo o professor e tem professor com medo até de voltar ao trabalho. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Bom, nós acreditamos que o trabalho ele deve ser pautado, primeiro, levantando a raiz do problema, que é a questão da violência, que ela permeia todas as relações aí, hoje, que a gente assiste na sociedade. E na escola não é diferente. E nós acreditamos que nós vamos combater essa violência e melhorar a segurança nas escolas, em primeiro lugar, trabalhando com o protagonismo juvenil, trabalhando com os jovens, promovendo oportunidades para que a gente possa desenvolver projetos que ofereçam cultura para os nossos alunos, oportunidades para que ele evolua de uma forma acadêmica também e que ele consiga desenvolver relacionamentos mais solidários, tanto na escola como na vida, no cotidiano. E, paralelamente a isso, nós precisamos sim cuidar dos nossos prédios, né? Nós precisamos implantar os nossos monitoramentos por vídeo monitoramentos, trabalhar com as outras secretarias e nós precisamos então unir as forças e atuar em várias frentes para que a gente possa ter uma sociedade melhor e com isso
as relações dentro das escolas também elas se apresentarão de uma forma melhor, mais harmoniosa. E sempre lembrando que nós não podemos fazer isso sozinho. Nós precisamos também do apoio das famílias, porque as famílias elas querem segurança, mas elas precisam nos apoiar também, porque existem regras de convivência, tanto na escola como em casa. Isso a gente pode, para simplificar, colocar como limites. Nós precisamos de limites. Liberdade, com responsabilidade, com respeito e com limites. Vou à Franca agora, Edgar Ajax, que é o secretário de Educação. Edgar, para a gente entender como que é possível, parece que é meio sem conciliação, você ter liberdade e você ter autoridade. Que autoridade a escola pode mostrar para o aluno para que ele tenha pelo menos a intenção de ter um comportamento sério na escola e fora da escola. Boa tarde a você. Olá, professor, boa tarde. É um prazer chegar até a população pela Clube. Nós não temos dúvida que o processo que as escolas estão passando nesse momento é reflexo de uma sociedade que deixou de lado durante alguns anos a educação direcionada para a virtude, né? Como era no passado, como se entendia educação na antiga Grécia, enfim. Nós temos certeza absoluta que é fundamental que nas escolas a gente possa se aprofundar nos aspectos socioemocionais dos nossos alunos, envolvendo as famílias e, evidentemente, demonstrando que dá para se ter liberdade sim, mas essa liberdade tem que ser pautada, tem que estar balizada na responsabilidade. Nós acreditamos sim na democracia, nas liberdades individuais, mas entendemos que isso tem que ser trazido para os nossos alunos a partir de um arranjo pedagógico que seja humanizador, mas que também seja possa ofertar os limites necessários. Agora, o senhor está falando que é possível ter esse equilíbrio, né? Entre a responsabilidade, entre um pouco mais de autoridade. Agora, como é que o aluno tem que ter o respeito pela autoridade do professor dentro da sala de aula, quando ele não respeita e quando ele chega até a ignorar aquilo que o professor representa? Bom, o processo é extremamente complexo, considerando, inclusive, o momento, como eu já disse, que a sociedade está vivendo. Um momento de efervescência onde os valores estão sendo colocados de lado. Nós acreditamos, sim, em uma pedagogia do amor, aquela onde o aluno tem amor pelo seu professor e, a partir desse vínculo afetivo, ele se abre para a oportunidade do aprendizado. Mas nós acreditamos também que, naqueles casos onde o aluno extrapola a sua condição de aluno e passa a agir com violência com relação ao professor, ele tem que ser contido e a legislação, a própria autoridade judicial e o Ministério Público da Infância deve sim intervir nesses casos. Eu volto a Ribeirão Preto, vou conversar de novo com Felipe Elias Miguel, que é o secretário de Educação. Secretário, todos nós sabemos que o senhor está chegando na pasta, que o senhor tem lá os seus problemas para resolver. Por exemplo, chamou a atenção o que nós tivemos de informação nesta semana. Um aluno morreu numa escola aqui em Ribeirão Preto com um choque elétrico. Vem agora o resultado do exame de sangue dizendo que tinha lá uma pequena porção, mas tinha de álcool. Isso aí traz dúvidas, isso traz preocupação. Dá para trabalhar de que maneira para evitar, inclusive, esse acesso do aluno ou pelo menos dessa coisa toda que o aluno recebe para consumir álcool? Sim, pois bem. Tivemos esse incidente, o resultado desse laudo nós tivemos conhecimento essa semana, mas não muda nada quanto à conduta da secretaria no tratamento desse caso. Nós deixamos isso para a autoridade policial, para a investigação. De qualquer forma, a gente se preocupa muito que as escolas, os alunos não tenham acesso à escola portando nenhum tipo de bebida. E claro também, o comércio hoje, uma lei estadual, veda de uma forma bastante incisiva e contundente a venda de bebidas alcoólicas a menores. Nós não temos informação
se esse consumo ocorreu dentro da escola ou não. De qualquer forma, há um trabalho constante dos professores e toda a equipe de escola para inibir que isso aconteça. Mas os desafios são grandes aqui em Ribeirão Preto. Então, esse caso específico foi também resultado de um problema estrutural na escola. A gente também ainda não há um laudo, o laudo não é conclusivo quanto a isso, quanto à causa da morte do aluno, mas a gente sabe de um problema estrutural nas escolas que passa por reformas, questões elétricas, questões de laudo de corpo de bombeiros. Então, Ribeirão Preto, eu assumi agora, mas estou bastante atento a esses desafios. Deixa eu tocar no assunto, não é bem da sua secretaria, mas da Secretaria Estadual. Teve uma escola aqui em Ribeirão que foi assaltada, teve gente que foi feita de refém. É uma loucura geral, coisas que a gente não pensava lá atrás de maneira alguma. Tem como trabalhar coesamente a sua secretaria com a outra secretaria do Estado para evitar esse tipo de comportamento também? Não, sem dúvida. Esse caso foi um caso de polícia, né? Um caso bastante grave, nos preocupa. A gente não teve um caso similar na rede municipal, mas a ideia neste momento é já iniciar agora nos próximos dias a contratação de um monitoramento eletrônico bastante amplo, completo, câmeras, alarme, algo bem moderno e integrado com a Guarda Civil Metropolitana e com a Polícia Militar. Então, Polícia Militar, a gente fala de Estado de São Paulo, então a gente repassar às autoridades toda a ocorrência assim que a gente tiver notícia. Vou a São Carlos agora, Débora Blanco, que é dirigente de ensino do Estado de São Paulo. Ô Débora, como curiosidade, como que é ser dirigente de ensino no momento em que a escola está sendo questionada, tem problemas de estrutura, problemas de comportamento e também problemas com os professores? Todos esses problemas somados estão desaguando aonde? Você, como dirigente maior, pensa o que dessa situação? Olha, é uma situação complexa, mas para todos os problemas a gente tem as soluções. Nós precisamos trabalhar sempre de maneira integrada com a Secretaria da Educação para que para cada segmento que você apontou aí, a gente possa trabalhar de maneira a agregar essas pessoas, por exemplo, os professores, trabalhar com a valorização dos professores, para motivar os professores para que eles agreguem todos os projetos que a gente está desenvolvendo nas escolas para combater esses problemas. Nós temos os setores que cuidam da manutenção, nós temos todo o apoio da Secretaria da Educação para a gente atuar em várias frentes que você colocou aí. A questão da segurança, nós temos os parceiros que são a nossa Polícia Militar, né, que a gente tem aqui um sistema muito interessante de comunicação rápida com a Polícia Militar. Nós temos o pessoal da Secretaria de Educação, que cuida da manutenção das escolas, que qualquer necessidade que a gente tenha, que a gente aponte a vulnerabilidade e nós comprovamos, né, a necessidade daquela manutenção, daquela reforma, daquela obra, nós encaminhamos para a Secretaria e recebemos todo o apoio financeiro para que a gente consiga resolver tudo isso. E nós precisamos trabalhar com a juventude. Então, são várias frentes e eu acredito muito no jovem. Eu acho que o trabalho com os jovens, com os grêmios, com o protagonismo, eles trabalhando junto conosco, isso que vai dar o maior resultado. Então, é uma função que eu tenho muito complexa, que tem várias frentes de trabalho, mas sempre visando um objetivo comum, que é a transformação da sociedade, transformar os jovens para o futuro, né? Vou a Franca agora conversar com o Edgar Ajax, que é o secretário de Educação. Edgar, a gente abriu aqui querendo saber, abrimos o nosso debate, querendo saber, afinal de contas, o que a gente tem que ter. Liberdade, a gente tem que um pedaço mais duro ali na frente, ou a gente endurece tudo e tira um pouco da liberdade. E eu me lembrei de uma coisa, Franca tem um basquetebol que atrai a cidade inteira. E o basquete mostra claramente a necessidade de você jogar em equipe, de você ter
comando, de você saber o momento certo, quando atacar, quando recuar, enfim, como se posicionar dentro da quadra. É importante, ou vocês conseguiram ou conseguirão trazer tudo isso que a cidade de Franca vive com o basquete para dentro da escola, sabendo que tem que ter hierarquia, que tem que ter motivação e que tem que ter solidariedade? Professor, com a sua sabedoria, o senhor fez uma síntese perfeita, com um comparativo muito interessante do que deve ser a educação. Isso em Franca já acontece. A educação do município está em segundo lugar nos índices educacionais no estado de São Paulo. A gente se orgulha disso. E isso se dá justamente pelo trabalho em equipe que acontece entre a secretaria, mas acima de tudo, do trabalho de equipe que acontece nas escolas. Os nossos professores, além de terem formações permanentes em termos pedagógicos, eles são muito dedicados e eles sabem atuar em sala de aula e em perfeita sintonia com a administração de cada escola e com a Secretaria da Educação. Então, nesse sentido, nós só temos a agradecer e valorizar a educação da nossa cidade, que caminha a passos largos para enfrentar e atingir todos os objetivos que são próprios da educação. O ensino com virtude, um ensino que oportunize para o jovem, para o adolescente, um futuro qualificado profissionalmente, mas que também ele possa carregar dentro de sua mochila, que é o coração, as virtudes de um bom cidadão. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o secretário da Educação Felipe Elias Miguel. Em São Carlos, a dirigente de ensino do estado, Débora Blanco. E em Franca, o secretário da Educação, Edgar Ajax. Gofeto, eu abri o debate perguntando ao secretário da Educação aqui em Ribeirão Preto se nós precisamos de dar mais liberdade, tirar a liberdade, ou precisamos reforçar a linha dura, com um pouco mais de pulso, esquecendo a liberdade. Eu vou passar essa pergunta a você, antes lembrando que a sua geração vem de uma escola em que tinha o respeito pela hierarquia, tinha o respeito pelo companheiro e o respeito pelo conhecimento, pelo saber. Foi uma das últimas gerações que conseguiu pensar efetivamente aquilo que poderia ser o Brasil. Então agora, sem delongas, porque eu já me estiquei demais, o que precisamos? De liberdade contra a segurança, segurança contra a liberdade, o que nós vamos fazer? Ô Roberto, na verdade é o seguinte, depende do que os alemães chamam de espírito do tempo, é Zeitgeist. Há tempos como esse que nós estamos vivendo no momento, que é necessário um pouco mais de segurança para garantir a liberdade. Mas há outros tempos, como aquele que você se referiu, em que era possível mais liberdade do que segurança. Por quê? Porque o espírito do tempo atua nesse sentido. Exatamente porque nós tivemos formação que deve vir antes, da família, de casa, e só depois vem a escola, é onde se tem formatura. Formatura é transmissão de conhecimentos e educação dos sentidos. Vê, mas não escuta. Ouve, mas não escuta, vê, mas não enxerga, sente, de uma maneira geral. Esses os sentidos que nós aprendemos da escola, a educar os sentidos. Aí vem o campo das artes, não é, Roberto? Mas nós temos formação que não é transmissão de conhecimento. Formação é transmissão de valores. Na sociedade atual, os valores têm preço. Quanto custa um ímã de uma menina nova? Esse é o preço que se paga na sociedade de hoje, em que os valores são confundidos com preço. Verdadeiramente, a decência é quando os valores não têm preço. E esse é que é o dado fundamental. Nós vivemos uma sociedade em que, em primeiro lugar, vivemos a sociedade e a civilização do espetáculo. Spec, vem de speculum, do latim, que quer dizer espelho. Spec é enxergar. Na Alemanha tem uma revista, da Spiegel, que é a revista de Veja daquela época. Você enxerga. Espectador é aquele que vê. É a civilização do espetáculo. E a civilização do espetáculo entroniza a violência como o espetáculo número 1.
Então, em primeiro dado, esse é o fundamental. Segundo lugar, na economia de mercado, queiramos ou não, e eu defendo a economia de mercado, quanto mais se ganha a guerra, mais se perde a paz. Você vai perdendo a paz por quê? A primeira paranoia que surge é quando a pessoa está na liderança. E o medo de perder a liderança é a eterna paranoia. No mercado, rigorosamente, é isso. Nós temos que ver o bônus e o ônus. Em terceiro lugar, nós vivemos a civilização da imagem. Imagem. Primeiro, nós já cansamos de ouvir que a imagem, nessa época, vale mais, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E o exemplo é o tweet. Tu tweet, piá. Então, um pio. Quantos pensamentos você pode fazer com um pio? Ou 130 toques? Nada, praticamente nada. É o funeral da palavra e, mais do que isso, é o funeral das ideias também. E aí é o grave, Roberto. E aí é o fundamentalmente grave. Eu fui professor durante 53 anos e percebi que os brasileiros estão cada vez mais inteligentes. Eu já falei isso para você. Sua geração tem 3 pontos de inteligência a mais que a minha, em média. Tem muito idiota na sua e na minha também, de todos. Mas a média, mais inteligentes. Então, mas menos preparados, exatamente, porque nós formávamos uma biblioteca em casa. Agora não tem, tudo virtual. Virtual com nível de conhecimento também de grande parte dessa geração que passa a renegar o espírito de leitura. Então, a civilização de imagem, precisa ficar bem claro, né? Bem nítido, ela se expressa no cinema e na TV. Cinema e TV que são geradores de comportamento dos seres humanos, mas ao mesmo tempo que geram comportamento, podem gerar condutas não muito decentes e normalmente acontece, né? O presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt dizia o seguinte: onde vão os nossos filmes? Vão os nossos produtos. Ele estava inaugurando, em 1942, mais ou menos 1943, com esse discurso, o que nós conhecemos hoje como merchandising. Quer dizer, o objetivo é um negócio, é encontrar uma riqueza maior ou fazer uma maior riqueza. Não há nenhum mal nisso, mas a verdade é que a civilização da imagem se impondo sobre a civilização das ideias e das palavras e sempre com objetivos de comprar e vender, quer dizer, a entronização do mercado, que pode também ser importante, mas sempre que urna e mercado têm funções, atribuições e metas completamente diferentes. Bom, de qualquer forma, o que nós podemos dizer é que a violência tem um patrono interessante, Sándor Márai, que é um escritor húngaro que diz o seguinte, até vou ler: no mal, a força. No mal, a força. E com o mal, os homens se sentem mais fortes. É a maldade em estado puro. Leon Tolstói, que foi um russo e um escritor cristão exacerbado da economia católica, apostólica, ortodoxa da Rússia, que é uma vertente diferente do catolicismo romano, ele dizia o seguinte: o Deus e Satanás vivem em eterna guerra. E o campo de batalha dessa eterna guerra é o coração do ser humano. E o coração do ser humano, que é a sede da memória, ele tem todas as condições de abrigar o bem e o mal, dependendo daquilo que realmente se estabelece. Às vezes, para criar necessidade, se caminha para o mal. E o que é, mais do que nunca, marketing? Marketing é a arte de se criar necessidades desnecessárias. E à medida que se cria, se transforma. Me lembro muito bem de que a felicidade está em se reduzir cada vez mais as necessidades. O Sócrates, certa vez, caminhando com os discípulos numa feira, mostrou claramente o seguinte: veja de quantas coisas eu não preciso. Então, o homem rico é aquele que reduz, diminui cada vez mais as suas necessidades. Isso. Agora, é bom lembrar também que o medo que a gente tem de desemprego, medo de ficar abandonado, o medo criou os deuses. E é exatamente por isso que nós temos que entender que a realidade no Brasil está aumentando de tal maneira a quantidade de templos religiosos, que as pessoas procuram no imaterial aquilo que lhe falta do ponto de vista de material e do ponto de vista de espiritual. Machado de Assis, só para encerrar, Roberto, o grande escritor brasileiro, no Brasil tudo é possível,
inclusive o impossível. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Obrigado, Roberto. Bom fim de semana para você. Obrigado, igualmente. Obrigado.